gente junto, bom ter vocês aqui. Desculpa, me perdoem os atrasos, tá? Não era a nossa intenção era ser pontual. Desculpa, viu, Alessandra? Muito desculpa mesmo. Mas que bom que vocês vieram, que bom que reservaram esse tempo para aprender, para refletir num tema tão importante e tão atual. Né? Eu fico pensando, né? E eu costumo falar assim, até para minha amiga que não pôde vir, ela estava em Santo André, ela estava vindo, mas se atrasou, ela falou, não consigo. E a gente tem vários meses de conscientização. É o mês amarelo, conscientização do suicídio, é isso, né? O outubro rosa, a conscientização de que a gente tem que fazer os exames do câncer de mama. Aí a gente tem, né, dentre outros, parece que agora o ano inteiro é colorido, né? Cada mês tem aí uma cor que... Não sei quem determinou essas cores, algum órgão aí de medicina, não sei. Mas o que a gente sabe é que em abril é o mês azul, né? É o mês da conscientização do autismo. Agora, eu fico pensando sempre, converso com quem está envolvido nesse assunto. Como que eu vou ter consciência se eu não sei o que é? Como é que eu vou falar com uma amiga minha que tem um filho autista se eu não sei o que é? É um transtorno? Não sei. É uma doença? Todo mundo fala que é doença, gente. Hoje, com certeza, nós vamos sair daqui sabendo que não é uma doença. E aí, a maioria já ouvia assim, eu já ouvi de tudo, né? E eu nem sou uma pessoa assim totalmente ligada no assunto, assim, eu não sou entendida não, viu, Alessandra? O que eu sei é no passear aí dos corredores da vida, conhecendo pessoas que enfrentam essa dificuldade, que recebem esse diagnóstico. Então, eu, por exemplo, eu acho que na escola eu não tive nenhuma criança autista. Tive DM, mas eu não tive autista. Então, assim, o que acontece? Então, eu preciso entender, até para eu poder ser bênção na vida do outro, né? Da outra, de uma mãe. Então, essa a nossa intenção, tá? Que a gente aqui tenha uma clareza de que quando fala de conscientização, eu preciso entender o que é. Quando eu falo, eu tenho a conscientização, de outubro rosa eu preciso fazer os exames. Então, mas é só lá em outubro que eu tenho que lembrar de cuidar de mim? Não. Então, a mesma coisa quando é um assunto que nós não conhecemos. Quando é um assunto como o outubro rosa, é mais fácil, eu vou para o médico. Se eu não lembrei de ir para o médico, eu vou para o médico. Mas e quando se trata de algo invisível? Como que a gente tem essa consciência? E é isso que a gente vai pensar um pouco hoje. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa tarde que o Senhor separou para nós. Obrigada, Senhor Deus, por cada um que reservou essa tarde para poder ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus querido, muito obrigada pela vida de cada um que aqui está, especialmente da Alessandra, dos filhos que vieram de tão longe para abençoar cada uma de nós. Então, nos abençoa, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Durante esse período aqui dos meses do ano, no começo, até aqui, a gente vem trabalhando vidas transformadas para transformar vidas, né? Romanos 2:12. Então, ele diz assim, ao contrário, 12:2, isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, quando a gente fala de renovar a mente, a gente tem que realmente também pensar nessa questão daquilo que a nossa sociedade nos dá, daquilo que é padrão, daquilo que não é padrão e daquilo que Deus espera de nós. Então, existem muitas coisas envolvendo esses transtornos, essas dificuldades, essas necessidades especiais, e a gente tem tudo a ver com vidas transformadas, porque quando eu transformei a minha mente, eu consigo abençoar um outro.
né? Quando eu tenho uma mente transformada, eu me coloco no lugar do outro. Então, eu não tenho nenhuma ligação diretíssima com o autismo, mas eu conheço pessoas que têm. E como que eu posso abençoar? Como que eu posso estar numa rede de apoio, né? Foi tão legal que eu ouvi a seguinte pergunta: por que você fala bastante do autismo? E aí eu fiquei pensando nessa questão que é muito atual. A gente está recebendo crianças autistas aqui na igreja e a gente precisa ter todo uma forma de lidar, né? Então a gente precisa conhecer, né? A gente não vai sair daqui diplomada, mas a gente precisa pelo menos conhecer. E foi tão interessante que eu não sei, Rebeca, se você viu a revista. Mas a revista Visão Missionária, que nós pegamos semana passada, ela vem uma matéria assim, olha isso, maternidade atípica, o dia a dia da família com uma criança neurodivergente. Alguém já ouviu esse termo, neurodivergente? Eu não tinha ouvido, gente. Eu só o atípico, mas o neurodivergente não. Então, eu falei, gente, aqui está a resposta. O porquê eu preciso entender, o porquê eu preciso conhecer. Porque eu preciso, de repente, ser uma rede de apoio, né? Então, não vou entrar mais, porque talvez ela fale da rede de apoio. Então, eu vou aqui, só para a gente ter uma... né? A gente descontrair, vocês não ficarem olhando para mim. Quem aqui conhece alguém que tem alguma necessidade especial? Olha aí, a grande maioria. Quem conhece alguém que diretamente no autismo? Um monte, né? E de déficit de atenção, o TDAH? Então, esse é um assunto muito interessante. Quando eu estava na faculdade, né, como que esse assunto, né, chegou até mim? Quando eu estava na faculdade, aqui na igreja, muito tempo atrás, a gente tinha uma pessoa deficiente auditiva, filha de pastor, inclusive. A gente falava assim, nossa, a única filha, como que veio deficiente auditiva? Mas ela sempre foi muito desenvolta, tudo quanto era terapia, eles iam, ela era muito ligeira. Um dia a gente se encontrou e eu disse que na faculdade eu tinha uma deficiente visual. E uma das coisas da pedagogia era você assistir filmes e tirar lições do filme. Assistir filmes. O filme que o professor levou, assim, nunca me esqueci disso, era legendado, e coreano ainda. E eu tive professor que falava assim, olhem aqui, se eu estou com inclusão, como é olhem aqui? Né? E aí, como é que eu abençoei, nesse período de 3 anos, a minha amiga Marcela? Ficamos assim. O filme passava e eu lia, sentadinha do lado, todas as legendas para ela. Um filme demorado, gente, segunda-feira de manhã, longo, e eu lia tudo para ela. E eu abençoei ela de alguma forma. O que eu ia fazer? Ninguém se preocupou. Mas ela gravava tudo, toda a aula, e eu lembro que uma vez era MP4, caiu no chão e ela ficou desesperada, ela queria ir embora. Eu tive dúvida. Gente de igreja costuma fazer lista, né? Gente, vamos fazer uma lista, comprar um MP4 para a Marcela. Compramos um legal, né? Nós compramos lá em casa, fizemos a lista, demos para ela. Então, aí foi assim. Então, ela costumava gravar tudo, mas os filmes era complicado, mas ela tinha uma audição muito boa. Ela percebia um carro saindo, ela percebia tudo. Era muito legal. E foi uma experiência interessante para mim também, estar muito ligada a ela, uma deficiente visual. Quando eu me encontrei com a menina que era deficiente auditiva, ela falou para mim assim, como pode alguém andar na rua sem enxergar? Para ela, a deficiência visual era pior do que a auditiva. Ela falou, e dinheiro, as pessoas vão pagar, vão dar dinheiro errado para ela. Então, vê como cada um enxerga da forma, né? Então, para ela, o visual é pior do que o auditivo. E aí, depois, quando foi em 2012, no término da faculdade, eu continuei... a minha amizade com a Raquel, né? Todo mundo
eu a chamo de Kel, e eu já falei bastante dela para algumas pessoas. Quando, depois de um tempo, a gente continuou amigas, ela me falou que o Miguel era autista. E aí foi aquele baque para mim, para ela, e a gente veio caminhando distante, mas perto, com esse diagnóstico. Por conta disso, o TCC da Júlia no ensino médio foi sobre TEA. Exatamente, o transtorno do espectro autista. Então, a gente vem caminhando sempre perto desse assunto, né? Então, e aí a gente vai adquirindo conhecimento na prática do outro. E aí, para completar, eu tenho uma irmã que tem esquizofrenia. Então, a gente tem eu não sei se ainda é esse termo, Alessandra, você até pode me corrigir. Portador de necessidades especiais, ainda é esse termo? Então, O visual, o auditivo, por exemplo, é visível. Você sabe quando a pessoa tem problema auditivo, você sabe quando a pessoa não enxerga, você sabe. Mas e quando é o TEA? E quando é a esquizofrenia, como é da minha irmã? E quando é o déficit de atenção? Né? A Estelinha, quando veio aqui para São Paulo, eu não sabia, mas ela, tendo TEA, ela não precisa pegar fila. Então, a gente estava com ela no aeroporto, mas ela estava numa pequena fila de 3 pessoas, ela já estava assim, com o pezinho. Assim, agoniada. Nós saímos para passear com ela, ela estava assim. Então, porque tudo dá agonia. E a gente acha o quê? Que essas pessoas, quando a gente pensa, por exemplo, quem tem o déficit de atenção ou quem tem autismo, a primeira coisa, por isso que a gente precisa se inteirar sobre o assunto. Por quê? Porque quando eu olho para uma criança dessa, a primeira coisa que a gente vai falar, a gente não vai falar, a gente já vai julgar. Essa criança é mal educada. Olha essa mãe, ela não dá educação. Olha lá, não tem limites, olha lá. Então, não importa se é autista, se tem déficit de atenção, a gente já rotula. Tanto a mãe, o pai e a criança. Entra todo mundo no mesmo balaio. Mas por isso que eu preciso entender. Por isso que eu preciso entender. Se eu não entender, eu vou cair nesse julgamento. Então, é por isso que nessa tarde nós estamos aqui para falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. O que vocês acham que é autismo? Que hoje o nosso tema é sobre autismo. Cri, cri, cri. Ninguém? Quem conhece aqui alguma mãe que tem um filho autista? Bastante gente. E o que vocês conhecem dessa mãe, desse filho? Como que é a vida delas? Para quem conhece. Como é que é? Corrida? Isso. Muitas dessas são sozinhas, né? Eu já ouvi uma palestra uma vez que quando recebeu o laudo, né, os pais receberam, o marido não aceitou e fui. Não quero, fui. Complicado, né? Mas eu não vou falar mais porque eu quero deixar a Alessandra falar. Então é mais para a gente aí ter esse insight do que é, de como a gente deve se comportar e lembrar de não julgar, tá? Lembrar de não julgar. É assim, ó. Um é assim, outro é assim. Cada um é de um jeito, são únicos, né? É diferente, cada um é diferente um do outro, né? Então eu vou chamar a Nelly aqui, cadê a Nelly? Para apresentar para nós. A Alessandra vai poder falar muito melhor esse assunto para nós. Ela é especialista no assunto. A graça e a paz, irmãs. Vou chamar a Lia aqui. A Alessandra eu conheci pouquinho tempo, gente, mas foi uma coisa assim, foi uma liga muito boa, né? Ela é discípula do meu tio, pastor Pedro, que já esteve conosco aqui, foi pastor desta igreja. E a Alessandra, ela
formada também pela Faculdade Teológica Batista, ela fez educação cristã, ela também tem pós-graduação. Em que área que é, Ale? A minha pós-graduação é ensino da Bíblia e na área de educação à distância, que eu sou professora de matemática, né? Sobrevivo da educação secular também. Então, gente, ela é essa pessoa linda que serva do Senhor e que vai nos abençoar nessa tarde. Pai, nós agradecemos ao Senhor a rica oportunidade de termos aqui conosco a Alessandra, os filhos dela, o José e o Samuel. Agradecemos a viagem que eles fizeram, agradecemos porque o Senhor os trouxe em segurança, Pai. E agora pedimos que o Senhor possa falar no nosso coração, para que a gente tenha sabedoria, entendimento daquilo que a Alessandra tem para comunicar para nós neste dia, nesta tarde. Abençoa a vida dela, e nós sabemos que ela é serva do Senhor, e ela quer te servir, Pai, nos ajudando aqui. No teu nome nós oramos agradecidos. Amém. Aonde eu adianto? A graça e a paz do Senhor. É uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui falando sobre o autismo e, principalmente, sobre as coisas que Deus faz nas nossas vidas, né? Que é fantástico. Bom, eu não sou uma especialista em autismo, né? Como eu já falei, sou professora. O que eu vou transmitir para vocês é aquilo que eu sei da minha vivência como autista, como uma pessoa autista, né? E aí eu digo assim para as famílias que eu acompanho, que Deus tem dado nas minhas mãos para que eu possa ir levar a minha experiência, é o quê? É que assim, os médicos são os médicos que estudaram, né? Mas eu sou aquela pessoa que vivencio no dia a dia, que sinto, né? E a minha palavra é essa, é aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, é a minha experiência. Então, o que eu vou trazer para vocês é isso, né? Não é uma palavra de alguém que estudou muito sobre o assunto. Estudo, leio, porque eu preciso me autoconhecer. Mas é mais assim aquilo que eu vivencio. Então, importantíssimo saber que não é uma doença. Muita gente acha que é uma doença, que a gente adquiriu ao longo da vida, que veio depois. Não é de forma alguma, tanto que não tem remédio para autismo, tá? Não existe nenhuma medicação. Ah, mas eu conheço muita gente que toma remédio, eu mesmo tomo muitos remédios, mas não é para o autismo, são para os sintomas que a gente apresenta depois, para amenizar eles, mas não para o autismo em si. Então, não tem um remédio ainda, a ciência não desenvolveu para o autismo em si. Então, muito autista acaba ficando depressivo, acaba ficando ansioso, acaba ficando nervoso por conta das coisas que a gente vai ver depois. Então, precisa tomar remédio. Muito autista tem problema com sono. Então, toma remédio para essas outras coisas, mas não para o autismo em si, porque não tem medicação. Não tem cura, né? A gente nasce autista, morre autista, tá? Não tem cura, né? Então, tem muita igreja que eu fui, assim, vamos orar, porque é falta de fé, né? Essa família precisa orar mais, e não é isso, né? Irmãos, eu costumo dizer assim, às vezes eu peço desculpa por uma coisa que eu faço, e eu já coloquei na minha cabeça assim, eu não vou pedir mais desculpa para ninguém daquilo que eu faço, porque Deus me fez assim, e Ele sabe o que Ele fez. Então, nada mais de pedir desculpas. Ele me fez do jeito que Ele sabia que era o melhor, né? E para a honra e glória dEle, eu estou aqui. Então, nada de desculpas, não tem cura, e foi Deus que fez, e Ele sabia o que estava fazendo, comigo e com todos os outros autistas e todas as outras deficiências, né? Ele tem o propósito dEle em tudo isso. E é uma deficiência mental, tá? É uma pessoa deficiente mental, por isso que, como a Solange falou, a gente tem alguns direitos, como a fila preferencial e outras coisas, né? Famílias de baixa renda têm direito aí ao benefício do governo, têm direito a
desconto na conta de luz, uma série de coisas. Tem essa lei aí, a partir de 2012, nós passamos a ser deficientes mentais. Então, temos alguns direitos, né, porque fomos identificados assim. Tá? Esse é um panorama geral. Agora, aqui tem uma questão importante, né? O espectro autista. Então, é importante a gente entender uma coisa aqui, que o autista, ele não é nem menos nem mais autista, nem muito nem pouco. Nós estamos dentro dessa linha aí, olha, que colorida, todos os autistas estão dentro dessa linha. E todos eles oscilam dentro desse espectro, dessa linha, uns mais para um lado, uns mais para o outro, cada um diferente. Ninguém é como aquele primeiro círculo ali, perfeito, todo mundo com todas as cores completas. Cada um tem um pouquinho de uma cor, um pouquinho mais da outra, menos da outra, cada um tem uma especificidade, uma característica mais, outra menos. Então, deixa eu olhar para cá, que eu olhei melhor. As diferenças sociais, um tem mais, outro tem menos, cada um tem seus interesses, nós vamos ver isso com mais clareza. Cada um tem as repetições, as sensibilidades sensoriais, uma maneira de se regular, as suas percepções, cada um tem as suas características. Um mais, outros menos, uns têm, outros não têm. Então, varia de autista para autista. Então, não dá para dizer assim, por exemplo, eu não gosto do toque, todo mundo me abraçou, né? E ela não gosta de ser tocada, e agora? Mas vocês vão entender no meu testemunho que eu gosto muito do abraço dos irmãos. Mas se uma pessoa lá fora me abraçar, ai, irmãos, pronto, eu já fico desesperada. Eu tenho um olhar muito diferenciado para as pessoas que eu sei que são meus irmãos em Cristo. Eu estou falando aqui bastante bem, né? Vocês falam, nossa, nem parece autista, né? Mas, irmão, se eu tiver que falar em outro lugar, entrar numa padaria, num comércio e falar, ixi, eu já me encorujo toda e já fico lá morrendo de medo de falar. Então, isso aí faz parte do meu testemunho, depois eu vou dizer. Mas tem aquele que gosta do toque, tem aquele que não gosta, tem aquele que tem mais dificuldade de socializar, outros menos, né? Então, isso aí varia de autista para autista, mas isso não quer dizer que um é mais ou menos do que o outro. E isso vai ficar muito claro nessa questão dos níveis. Isso é uma coisa importante de vocês entenderem, quando vocês vão lidar com o autista. Então, muita gente acha, assim, tem autista que, aquele autista é gravíssimo. E esse autista, não, esse autista aqui, ele é um autista, meio autista, ele nem é autista. Ele é levinho. Nem parece. Olha lá, tem 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Do pouquinho que vocês estão me vendo aqui, falando, vocês diriam que eu sou o quê? Levinho, né? Alessandra, nem parece. Mas eu não sou. Eu sou nível 2. Né? Então, veja que a questão do nível do autismo não difere. A questão do nível não é que um tem um autismo mais grave do que o outro. Não. Todos nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, as mesmas habilidades, todos nós temos as mesmas condições. O que vai diferenciar o 1, o 2 e o 3 é o quanto a gente necessita de ajuda para viver. Todos nós necessitamos, né? Aliás, até vocês. Aí a gente falando do neurodivergente, né? Nós temos o nosso cérebro que funciona diferente, né? Então, neurodivergente, né? Nosso cérebro é diferente. Vocês, não. Vocês também precisam de ajuda. Todos nós precisamos uns dos outros, né? Mas o autista precisa um pouco mais. O autista de nível 1, ele até consegue ter uma vida independente sem uma ajuda mais substancial. Apesar que ele precisa de um apoio familiar. Né? Ele não precisa, por exemplo, que alguém acompanhe ele para ir a um comércio, para ir a um médico.
não necessariamente, ele pode fazer essas coisas sozinho. Mas existem momentos da vida que ele precisa, sim, de apoio, de carinho, da família ao lado, sabe? Não que isso... ele necessita. Tanto que o índice de suicídio entre os autistas está no nível 1. Por quê? Porque como ele é caracterizado como uma pessoa que não necessita de suporte, ele consegue fazer tanta coisa sozinho, que às vezes todo mundo deixa ele, ele é autista nível 1, então ele não sofre tanto, ele consegue viver sozinho, então a gente não precisa estar muito em cima dele. Mas não, ele também precisa de acolhimento, ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda, né? Não para tudo, ele pode fazer só, mas ele precisa de nós também, né? Já o 2, que é o meu caso, já não consigo ter uma vida completamente independente. Preciso de ajuda em muitos momentos. Muitas coisas eu tenho extrema dificuldade. Ir a um hospital, nossa, terrível. O comércio, terrível. Eu vou explicar já mais para frente para vocês por quê. E uma série de lugares públicos, para mim, é muito difícil ir. Me comunicar, ter que pedir uma informação em algum lugar, ter que interagir com alguém, esclarecer alguma dúvida, numa reunião de pais das crianças, tudo isso é muito difícil para mim. Então, eu necessito de alguém que viva ao meu lado e faça certas coisas para mim, que eu tenho bastante dificuldade. Mas que dificuldade é essa? A dificuldade é que a interação social, viver em comunidade, conversar com o outro, para mim é muito difícil. Eu vou explicar isso mais para frente. Agora, o nível 3, esse daí, ele vai precisar sempre de suporte para tudo. Para tudo. Ele nunca vai conseguir viver completamente independente. Ele vai precisar de suporte para estar aqui na igreja, ele precisa de alguém com ele, ele vai precisar de alguém para frequentar o comércio, para ir à escola, para tudo, para coisas mínimas da vida. Tem uns que vão precisar até a vida adulta para tomar banho, para sua higiene pessoal, para tudo, né? E esses, então, são os níveis de suporte. Mas aquilo que a gente sente, as nossas dificuldades e habilidades, isso não vai mudar, né? E aí tem uma frase dessa doutora, que ela é uma doutora, ela é autista, e é muito interessante, eu gosto de seguir ela, que ela diz: sendo autista, sinto que minha mente é mais simples e direta. Não entendo muitas das normas sociais. Eu sigo essas normas, repito e pratico, mas muitas vezes não sei porque eu tenho que fazer isso, mas eu faço. Que é aí que eu vou explicar bem direitinho aqui a questão. Mais para frente, eu acabei falando aqui dos tratamentos, mas vou falar rapidamente aqui dos tratamentos, né? Eu faço tratamento psiquiátrico. Lá na minha cidade a gente não tem terapias, né? Mas, no geral, as crianças e até os adultos fazem tratamento psiquiátrico, terapias, aqueles que têm dificuldade na fala, fonoaudiologia. Nutricionista, por quê? Porque a gente tem dificuldade de comer certas coisas. Tem criança, por exemplo, que não come nada que é amarelo. Tem criança que não come as bolinhas do feijão. Tem criança que só come a mesma coisa. Eu tenho uma amiga que já é adulta, ela tem que tomar café com leite no almoço. Ela só almoça café com leite. Então, a nutricionista tem esse trabalho, porque são coisas que são características nossas. Por isso que eu digo, o nosso cérebro funciona de uma maneira totalmente diferente, né? Então, precisa da nutricionista, fisioterapia, quando tem alguma dificuldade de andar, né, ou com as mãos. As crises. As crises são muito importantes, que a Solange falou, né? As duas crises que nós temos, isso vale para as crianças, vale para os adultos. Irmãos, o grande trabalho que assim, eu tenho buscado fazer, além do acolhimento das famílias, que, como vocês falaram aqui, né, que essas mães de crianças com autismo sofrem muito mesmo, como vocês já colocaram aqui, porque quando criança,
que acontece com essa criança? Como a doutora falou ali naquela frase, a gente não entende o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não consegue compreender o que está acontecendo no social à nossa volta. E essas crianças ficam muito nervosas. E é muito difícil esse momento da infância. Então, essas mães sofrem muito mesmo. E as terapias ajudam, os remédios ajudam, mas é só conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, é que a gente vai começando a compreender por que eu tenho que falar bom dia, por que eu tenho que falar boa tarde, por que eu tenho que me sentar na hora do culto, por que agora é hora de falar, por que agora é hora de cantar, por que agora é hora de tomar banho. A gente não entende isso. Por que eu tenho que pôr roupa? Muita criança autista não gosta de pôr roupa. Por que eu tenho que andar de sapato? Por que eu tenho que fazer essas coisas? A minha cabeça não entende, as crianças não entendem. A gente quer fazer o que é natural para nós. O que é natural para a nossa cabeça neurodivergente, uma cabeça que é diferente. Né? Então, a gente tem que acabar aprendendo a fazer o que vocês fazem. E isso é difícil para a criança entender, porque ela quer fazer o que é natural dela. Né? Então, as crianças normais não querem brincar, as crianças autistas querem fazer o que elas acham que é o normal dela. Oi? Ela quer fazer o que ela acha que é normal. Então, a criança autista não acha normal se vestir. Ela acha que isso é uma coisa desnecessária. Né? E é difícil. Aí a mãe tem que pôr roupa, porque a sociedade não vai entender que essa criança vai para a escola de cueca, de calcinha. Né? E aí complica muito a vida dessas mães. Aí é a dificuldade que elas têm em ter que fazer com que essa criança cumpra essas regras, que na cabeça dessa criança não faz sentido. Na minha não faz. E eu, de vez em quando, dou cada mancada feia, e sendo que eu já aprendi que eu tenho que fazer, e de vez em quando eu esqueço. Né? Então, a gente tem as crises, né, porque a gente está vivendo num mundo onde a nossa cabeça não consegue compreender tudo o que está acontecendo, nós não conseguimos nos encaixar, muitas vezes não encontramos a empatia, muitas vezes não, quase sempre, as pessoas não entendem, por isso a conscientização. Isso tudo traz um cansaço muito grande para a nossa cabeça. Imagina você 24 horas tendo que pensar no que você vai falar, no que você vai fazer, como você vai agir, você não poder ser você mesma. Você tem que estar todo o tempo como num teatro, pensando na fala, pensando se você pode olhar para o lado, se você não pode, se eu posso falar o que eu estou pensando, se eu não posso, se eu posso pedir uma coisa, se eu não posso, se eu posso ir em algum lugar, se eu não posso, se eu posso falar com aquela pessoa que eu estou com vontade de falar, se eu não posso. Então, é um estresse muito grande, muito grande. E aí, a que hora que eu posso ser eu mesma? É a hora que eu me tranco no meu quarto e fico sozinha. Né? Então, é muito complicado. Então, a gente tem as crises, que é quando a nossa cabeça entra em colapso. Ela não aguenta mais, o nosso cérebro não aguenta mais, e ele entra no verdadeiro colapso. Eu digo que estourou os fios lá dentro, pifou tudo, deu um curto, era isso que eu queria dizer. E tem duas maneiras disso acontecer. O meltdown, que é quando a gente costuma ver muito, né, nas crianças, que é quando fica fazendo aquela famosa birra, se joga no chão e grita e chora e berra. Essa criança, irmãs, está completamente desesperada. Pensa que eu não faço isso? Faço. Eu tenho 48 anos e eu faço isso. Grito, grito, grito por 3, 4, 5 horas seguidas sem parar. E choro, e choro, e choro, porque é um desespero tão grande. A cabeça entra em total colapso. Não consigo entender mais nada, não consigo aguentar mais nada. Acabou tudo, não consigo mais. Então, grita, 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 e aquilo não tem fim. Até que parece que a gente põe tudo aquilo para fora. E depois, o mal-estar também é muito grande. Depois que aquilo ali passa, a gente se sente muito mal. Então, assim, isso que eu tenho assim,
desejo de falar para todas as mães de crianças autistas, né? E vocês também hoje podem ter a oportunidade de falar para suas amigas que vocês conhecem. Que, às vezes, eu acho que a mãe tem vontade até de dar uns tapas, né? Ou de pôr de castigo, ou de fazer alguma coisa, né? Mas essa criança está em completo desespero. É uma sensação horrível. E quando aquilo passa, tudo que a gente quer é um carinho, é um abraço, é um aconchego, porque a gente está completamente destruído psicologicamente. A gente está, assim, precisando de carinho, porque a gente sabe que a gente perdeu completamente a noção de tudo, a gente se destruiu, né? E demora para se recuperar desse momento. O outro é o shutdown. Isso acontece um pouco menos nas crianças, acontece muito nos adultos. É quando a gente também se desliga do mundo, né? A bateria fica bem fraquinha. E aí nós costumamos dormir ou ficar horas na cama, e aí você fala com a pessoa, ela não responde, ela não levanta, ela não come, ela fica numa inércia muito grande. Porque também o cérebro colapsou também, não está conseguindo reagir, não tem força, não tem energia, acabou tudo, não está conseguindo mais, e a pessoa fica ali. Aí quando a gente consegue se levantar um pouquinho, consegue um pouquinho de energia para respirar, para dizer, vou levantar, vou conseguir, agora eu vou fazer alguma coisinha. O pouquinho que você faz, aquela energia acaba de novo, você novamente cai no shutdown, termina as energias de novo. E isso demora dias e dias e dias e dias. E não tem remédio, não tem terapia, não tem nada que você fale. Gente, pelo amor de Deus, não fale para nós, tenha força de vontade. Não fale nunca mais para ninguém isso, tá? Porque todo mundo tem força de vontade. Nenhum de nós gostaria de passar por isso. É horrível. Não fale assim também, olha, tudo vai passar, você não tem cara de autista. Gente, porque a gente sofre com tudo isso. E essas palavras não ajudam em nada. Orem para essas famílias, levem a palavra do Senhor Jesus, levem o Evangelho. Isso é fundamental. É o que eu tenho visto, é o que eu tenho vivido. É a evangelização. Essas palavras de autoajuda só destrói. Realmente não nos ajuda. Tem alguma pergunta? Pode falar, fale. Uhum. É a mesma coisa, a criança vai ficar desanimada. Não vai querer ir para a escola, não vai querer brincar, não vai querer fazer nada, vai ter um sono que não tem fim, levanta um pouquinho, vai querer dormir de novo, e não tem o que fazer. Tem que esperar passar. Demora dias e dias e dias, né? Às vezes demora mais do que o meltdown, que é as crises de nervoso. Ela demora mais. Não, carinho não ajuda. No meltdown, tem pessoas que, quando estão muito nervosas, se você der um abraço bem apertado, às vezes ela ajuda, às vezes atrapalha. Para mim, atrapalha. Se eu tiver numa crise nervosa e me abraçar forte, se tocar em mim, eu vou ficar nervosa. Tem pessoas que gostam de ser abraçadas bem fortes, e aí ela vai se sentir mais protegida e ela consegue parar de gritar. Isso é onde vem a questão das terapias, dos médicos e de se conhecer a cada autista, né? Por isso que cada um é diferente. Então, se vê uma pessoa gritando, berrando, sabe que é autista, aí tem que saber, será que eu posso abraçar ou será que eu não posso? E tem que conhecer a criança, tem que saber como que é a criança. A gente não pode intervir sem conhecer primeiro. Tá. São. Depois do parto foi difícil. Porque, eu vou explicar aqui, a gente tem uma rotina de vida.
E eu não podia prever como seria a minha vida com eles, quando eles nasceram. Então, aí eu tive que refazer essa rotina, e foi uma coisa repentina, sem previsibilidade. Não deu para eu saber como seria a minha vida quando eu cheguei da maternidade. Então, eu entrei na crise do meltdown, do nervoso. Porque aí tudo mudou, minha vida estava totalmente diferente, tinha uma criança, né, para eu cuidar, e eu fiquei completamente em desespero. Nesse caso, na época, eu estava casada com o pai das crianças e eu tinha suporte. Né? Aí ele pôde me ajudar, estar comigo, cuidar deles, né, até eu recobrar assim, a tranquilidade, a calma, entender o que estava acontecendo, fazer a minha rotina de novo, e aí, a partir daí, passei a cuidar deles normalmente. Com algumas dificuldades, porque, por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade de saber se eu ponho roupa de frio, roupa de calor. Aí, até uma certa idade, o pai tinha que deixar escrito para mim, antes de sair, olha, hoje você põe a roupa de frio nas crianças, hoje você põe a roupa de calor. Então, tinha... Aí, hoje, eles já entendem, eles cuidam mais de mim. Eles cuidam de mim. Isso, boa pergunta. Não veio de criança, porque assim, minha família não aceitava, e aí, quando eu cheguei numa certa idade, eu mesma fui procurar, porque eu já não estava aguentando mais eu mesma. Eu era muito diferente. Minha mãe, ela percebia, sabia que tinha alguma coisa diferente, mas ela nunca quis admitir, até hoje ela não admite, de jeito nenhum. Então, eu mesma que fui procurar, porque eu estava em profundo sofrimento já, não aguentava mais. E aí eu fui procurar e eu tive o laudo com 32 anos. Com 32 anos, assim, percorri muitos médicos, tive muitos diagnósticos, até que Deus preparou uma pessoa que veio para a igreja, e uma neuropsicóloga, né, fez os testes e aí diagnosticou. Mas eu era uma pessoa completamente estranha, mas ninguém diagnosticava. Muito, muito, muito difícil. Muito difícil, muito sofrida, muito complicada. Muito complicada. Eu me converti aos 13 anos. Isso foi o que fez o diferencial. Né? Graças a Deus, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para explicar o hiperfoco. Bom, aqui é que eu vou explicar para vocês por que a gente entra em crise. E o que é importante vocês saberem com relação a como tratar um autista. Então, problemas que nós temos, os 5 sentidos. Né? Isso é um problema sério. Barulho, poluição visual, luzes, claridade. Nossos 5 sentidos são muito aguçados. Então, por exemplo, eu uso óculos mais escuro porque eu já não aguento mais ver. Eu falo que chega uma hora que eu acho que não vou conseguir mais ficar de olho aberto. Os cheiros fortes, também muito difícil, perfume. Então, se você conhece uma pessoa autista, vai na casa dela, evita passar perfume. Né? Quem tem uma coisa que os pais, às vezes, não entendem, né? Não pode passar desinfetante em casa, cloro, tem que ter esses cuidados. Então, é tudo muito complicado das pessoas compreenderem. Né? Às vezes, até a mãe, o pai, não entende isso, aquela criança está nervosa, não sabe por que está assando uma carne, está tendo um churrasco em casa. Ai, um churrasco é terrível. Me faz um mal tremendo aquele cheiro forte. E às vezes está tendo na casa daquela criança está lá nervosa e a mãe não sabe o que fazer, e é um churrasco, ou é alguém que está com perfume lá, e é complicado isso. O contato físico, né, que muitos não gostam. Agora, isso é uma coisa também complicada para os pais. Tecido e etiqueta. Tem tecido que põe a roupa na criança e ela fica em total desespero. Né, porque faz mal aquele toque do tecido. E etiqueta de roupa, nem pensar.
Até para vocês, né? Muita gente não gosta da etiqueta. E a seletividade alimentar, que eu falei, esses 5 sentidos que são muito aguçados, quando são muito estimulados, quando tem muito no lugar, causa crise. Então, isso é uma coisa complicada. Então, aí a gente vê dentro da igreja, vai ter barulho? Vai ter a música, né? Vai ter um monte de gente com perfume? Vai, né? Vai ter muita gente querendo tocar na gente? Vai. Vai ter as luzes? Essas luzes terríveis, né? Então, a igreja é um lugar acessível para um autista? Não. Mas dá para mudar tudo isso aqui dentro da igreja? Muitas vezes também não. Então, aí que vai a questão muito do amor, muito do acolhimento, do jeito que a gente vai tratar essa família, essa criança, que você vai conquistar o carinho, né, da família. Essa criança vai perceber que você tem amor por ela, e ela sente, porque nós sentimos isso de uma maneira muito forte, que aquela pessoa tem amor pela gente, e a gente se sente à vontade com essas pessoas, a gente sente isso, as crianças sentem, digo para vocês de todo o coração, porque eu pareço um imã. Onde eu chego, que tem criança autista, vem tudo para cima de mim. As crianças autistas sentem, então a igreja precisa acolher, não olhar de cara feia, né? Eles vão passar pelo meio dos bancos, eles vão levantar, eles vão gritar alguma hora, vai subir aqui em cima do púlpito, pode interromper a pregação, vai pular, vai fazer barulho, né? Mas, gente, eles estão dentro do ambiente que não é acessível para eles, né? E aí nós temos que fazer a nossa outra parte, que é o amor, que é a oração pela essa família, por essa criança, para a gente ajudar eles a suportar, a conviver aqui dentro desse ambiente, e para ele sentir que, apesar de todas essas coisas que ele não gosta, mas ele tem amor aqui, né? Eu estou falando isso por quê? Porque eu passei por isso, né? Então, é importante tudo isso. Agora vem as coisas que são complicadas também. Poucos amigos, né? É uma questão muito triste para nós, a solidão. Então, quando você conhece um autista adulto, procure ter essa empatia de tentar fazer amizade, porque nós somos muito solitários. Eu dou graças a Deus pela minha família de fé, que me acolhe, mas se não fosse isso, meu Deus, eu acho que eu teria só eles dois no mundo, né? A gente não gosta de sair de casa, isso é uma coisa difícil para nós. Então, se você está evangelizando alguém que é autista, tenha calma em trazer para a igreja, não é fácil, né? Isso precisa de um certo tempo. Não gostamos de receber visitas sem que você avise antes. Você tem ou conhece alguém autista, avise que você vai nessa casa, mesmo que for criança. Se for criança, fale para essa mãe, nem sei se ela sabe disso, para ela conversar com essa criança. Isso é outro problema, é que as crianças ficam nervosas. Chega a gente na casa dela, ela não sabe. Do mesmo jeito que eu fico nervosa, aquela criança também fica. E as mães não têm esse conhecimento, às vezes essa percepção, ou se sabe, não põe em prática. E a criança fica nervosa. Porque nós temos... para eu vir aqui, sabe o que eu fiz? Eu fiquei olhando o Instagram de vocês, tudo olhando cada rostinho, observando cada coisa do templo, para eu não chegar aqui no impacto de uma coisa que eu não conheço. Para eu já chegar e me sentir à vontade. Então, as crianças também precisam disso, precisam saber onde elas vão, quem vai chegar na casa dela, como é essa pessoa, sabe? A gente não gosta de surpresa. O nervosismo para falar com pessoas que a gente não conhece e falar ao telefone. Terrível. Não gosto de falar no telefone, e aquilo que eu falei, é muito difícil falar com quem eu não conheço. No meu caso, eu vou contar o meu testemunho, não tenho problema se for cristão, mas se não for, é muito difícil. Então, você está evangelizando um autista, saiba que você vai ter essa dificuldade. Mas não desista dele, não, irmãos. Nós temos 70% das igrejas batistas sem um deficiente no hall de membros. Isso é assustador.
Por que nós não evangelizamos os deficientes, irmãos? Por quê? O deficiente intelectual não pode ter Jesus? O esquizofrênico não pode ter Jesus? Eu já escutei isso de 2 pastores. O que tem paralisia cerebral não pode ter Jesus? O autista não pode ter Jesus? Eu já escutei isso de 2 pastores. Então, isso está muito errado. Nós temos que voltar a olhar para o público deficiente, sim. As nossas igrejas têm que trazer esse público para cá. O Evangelho alcança todo mundo. O Espírito Santo, ele faz com que todo mundo entenda o Evangelho, sim. Né? Então, o autista tem dificuldade de falar com o estranho? Tem, mas não desista. Ore. Ore por ele. Eu estou aqui. O seu amigo Silvia também não está? Ele falou que ia bagunçar comigo. O que você quer dizer com isso, Caio, bagunçar comigo? Não, professora, eu ia jogar em você. É mesmo? Mas você não jogou. Por quê? Porque eu gostei de você. Da forma como foi acolhido. E hoje é a paixão da minha vida. E é cristão, não é? Ele é cristão. Ele é cristão. Então. Se tiver a oportunidade de trazer ele aqui na igreja. Amém. Não, vai lá e tem tudo. Faz o prazer. Está apresentado aqui, pastor. Todos os deficientes têm que ser evangelizados. Até aquele que a gente pensa que não está entendendo nada do que a gente está falando. Estão entendendo sim, irmãos. O Evangelho não ficou limitado para um tipo de pessoa só. O Evangelho é para todo mundo. Né? E a gente, às vezes, esquece que aquele deficiente que está lá no cantinho, aquele que, às vezes, a gente pensa que não está entendendo, né? Mas ele está sim. A gente tem que levar a palavra de Deus para ele. As pessoas vão olhar para que ele vai subir, porque ele vai mexer no teclado, porque ele vai, será que não é por isso? A família talvez nem vá, porque não tem esse acolhimento. Exatamente, mas é o que mais acontece. A igreja não acolhe, desculpa dizer isso, mas julga. Olha para você, olha que sem mas principalmente o não autista, porque tem crianças normais que se a criança chora, todo mundo já faz isso. Diga, mãe, cuida aí, ó. Cala a boquinha, porque a criança não quer prestar atenção. Então, automaticamente faz isso. Imagina o autista. Isso, olha, eu dou aula de escola dominical. Quando tem uma criança que não quer passar a linha, que fica aqui, aí tem aquele irmão que fica olhando para trás. Aí, olha, aí é onde que o autista, o meu lado que não é muito social, eu falo, irmão, por favor, pare de ser chato, presta atenção na aula aqui, deixa a criança, porque ela tem que ficar na igreja, ela quer ficar aqui, deixa ela aqui, Deus vai abençoar ela aqui também. Aí o irmão fica bravo comigo, mas vai entrar nessa parte aqui. A gente não gosta de trabalhar em equipe, né? É um problema sério também. Dificuldade de socializar, que vai entrar também, deixa eu ver se está aqui, que vai entrar na parte da fala, frustração, assim como a gente gosta de ter rotina, a gente não gosta que ninguém desmarque as coisas, que ninguém fale que vai fazer e não faça, também deixa o autista muito nervoso. Então, se você fala que vai fazer alguma coisa para uma criança, até para um adulto, faça. Né? Identificar sentimentos é difícil, a criança não sabe, nem eu sei muito bem. Às vezes fala que está sentindo, que está triste, mas não é tristeza. Às vezes fala que está com raiva, mas não é raiva. Então, a gente não sabe muito bem dar nome ao que a gente está sentindo. Né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência nessa parte, porque a gente, às vezes, não sabe expressar o que a gente está realmente sentindo. Eu tenho que ler aqui, que lá não consigo. Quando fazer algo diferente, ficar ensaiando, foi o que eu falei para vocês, que eu fiquei ensaiando, olhando lá no Instagram, né? E para as crianças é muito bom também. Vai levar uma criança para viajar, pega a foto do lugar, mostra onde ela vai, o hotel que ela vai ficar, você vai ver esse parquinho aqui, e mostrar para ela ir sabendo para onde ela vai. Eu faço isso também, eu mesma faço. Então, as crianças, muito mais do que eu, né?
Estereotipias, que é aquelas coisas que a gente fica fazendo, repetindo, que nem o seu amigo lá se balançando, né? Eu fico mexendo nas mãos, mas agora estou com as mãos ocupadas. Então, eu estou um pouco mais nervosa do que o normal. Previsibilidade, que foi o que eu falei no caso dos meninos, né? Eu tenho uma rotina, eu marco da semanal, tudo no papel, hora, tudo marcadinho, e não pode sair daquela ordem, né? Eu sei que acontecem imprevistos, isso vai me deixar estressada, mas eu procuro seguir tudo bonitinho naquela ordem que eu fiz da semana. E tenho que seguir aquilo ali. Então, os familiares, os amigos, têm que procurar ajudar nisso. Pode falar. A automutilação. Ah, sim, que eu pulei. Que é a gente se machucar. Né? A gente mesmo se machucar. A criança ou adulto mesmo se machuca. É bastante comum. É quando a gente já está perto de ter uma crise, a gente vê que vai ter uma crise, não consegue se controlar, já está no limite, então, para não ter a crise, se machuca. É que eu tenho uma criança, uma mãe, que, ao invés dele se machucar, ele bate na mãe. Ele quer bater na mãe. E a mãe não sabe nem como agir, então ela fica só segurando, se defendendo, e já fala para ela, que você não dá educação, que você não controla, que você não dá limite. E ela fica assim desesperada. Por isso, isso entra aqui. Então, aí, se ele for autista, ele está tendo uma crise de meltdown. Ele está nervoso, ele está... agressividade. Ele já está nervoso, está irritado. Ele não só grita, chora, como ele também agride as pessoas. Né? Comigo não acontece, eu não agrido ninguém. Mas tem aqueles que agridem. E tem essa questão de se machucar. Lembra uma época que as meninas, os jovens se cortavam tudo, né? Também, é por causa disso, é porque está sentindo uma dor tão profunda que para tirar aquela dor do psicológico, então a gente se machuca, porque a dor física é menor do que a dor psicológica. Aí a gente tira o cérebro sai daquele foco da dor psicológica, que é muito profunda, e a gente começa a pensar naquela dor física, que é menor. Então, é melhor eu me cortar, é melhor eu me machucar, que dói menos do que aquela dor que o cérebro está passando. Pode falar. O emocional dele, quando fica muito agitado, Uhum. começa a provocar de alguma forma, ele convulsiona na hora. Que é a forma como ele expressa a crise dele, né? Quem? Tem uns que não querem tomar banho, Uhum. e outros não querem comer. Uhum. A gente tem que identificar realmente nesse momento. Não quer fazer as coisas na hora, então é aí que entra aquela coisa, né? Não quer fazer as coisas conforme a regra que tem que ser, quer fazer como a gente quer fazer, do nosso jeito, né? E aí isso complica bastante. Que vai entrar nessa questão da dificuldade de socializar. Então, por exemplo, eu não acho nenhuma necessidade de falar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem dar tchau. Eu acho isso uma besteira. Sabe? Aí eu tenho um problema sério nisso lá no meu serviço. Sabe por quê? Porque vocês vão falar que eu sou mal educada e fria numa parte. Eu não conheço essas pessoas. Não sei quem são. Eu não estou sentindo isso. Eu não estou nem pensando se ela vai ter um bom dia, uma boa tarde. Eu não estou preocupada com isso naquele momento. Isso não faz parte da minha preocupação. Então, eu não quero falar isso. Não estou preocupada com isso. Isso não faz sentido para mim agora. Agora, se é um amigo meu que está ali comigo, passando por uma dificuldade, eu sei que a pessoa está doente ou passando por um momento difícil, eu falo, olha, eu espero que você hoje tenha um bom dia. Mas eu sei que a pessoa está passando por aquilo ali e está precisando de um bom dia. Aí eu falo. Mas, assim, aleatoriamente, bom dia, para quem eu nem sei quem é, aí eu não vejo o menor sentido nisso. Então,
Então, aí fica essa questão, né? Que nem a gente fala o que vem na cabeça. Tem hora que não tem filtro. Então, tem uma irmã na minha igreja, lá na ilha, que ela é linda, linda, uma senhora linda, mas lindíssima mesmo. E a filha é feia. Ai, aquilo não saía da minha cabeça. Mas sabe, muito feia. Aí eu falei assim, e eu sempre querendo falar, mas... e aí eu não posso falar isso, não posso, mas teve um dia que minha língua não ficou na boca. Irmã, a senhora precisa me explicar, porque a senhora é tão bonita, sua filha é tão feia. E aí falei, né? E aí ela explicou que a filha era adotiva. Não devia ter falado isso. Então, a gente não tem mais agora, já falei, já foi, né? Mas tem momentos que isso causa problema. Por exemplo, o diretor da escola falou, Alessandra, você precisa fazer amizade com as pessoas. E eu respondi assim, eu não vim aqui para fazer amizade, eu vim aqui para trabalhar. E foi o que havia dentro da escola. A Alessandra é mal educada, a Alessandra respondeu desse jeito, olha, virou uma confusão tremenda. Então, a gente fala aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê e esquece que não deve falar isso porque as pessoas não querem escutar a verdade. Muitas vezes a gente tem que dizer aquilo que a sociedade quer escutar. A pessoa põe uma roupa desajeitada, pergunta como eu estou. Eu tenho que dizer que está bonita, não importa se está horrorosa. Eu tenho que dizer que está bonita. Então, tudo isso é muito difícil, né? Eu tenho sempre que estar pensando. Então, às vezes, eu prefiro não falar nada, ficar quieta. Aí é onde a gente se isola, né? Vai se isolando e vai ficando só. É como se você, né, quem tem fé, estivesse sendo colocado na nossa forma, né? Você tem um formato e você tem que fazer aquilo que a gente faz, né? É difícil. É difícil, porque, na verdade, eu represento um papel. Eu não sou eu. Sim. Eu estou sempre atuando. Pode falar. Você viu a necessidade, depois de adulta, de entender, certo? Sim. E você vê a necessidade de identificar isso com as pessoas? Tipo, igual tem mais crianças, né? Que a gente vê no colégio, identifica. Você vê a necessidade disso ou não? De que eu não entendi. Sim, eu vejo por causa disso, né? Porque como eu tenho às vezes atitudes que são muito fora do padrão, falo essas coisas, né, que não devo falar, faço algumas coisas que eu não devo fazer, né? Então, eu não conto muito com a empatia da pessoa. Eu sei que a pessoa vai ficar com raiva do mesmo jeito. Às vezes a pessoa fala uma coisa para mim triste, eu dou risada, eu entendo que aquilo é engraçado. Então, eu sei que a pessoa não vai me desculpar, sabe? Eu já sou muito realista. A pessoa não vai me desculpar porque está vendo que eu sou autista e que eu posso não estou compreendendo o que ela está falando. Mas que se ela pelo menos me respeitar, não me xingar, já está de bom tamanho para mim hoje. É a minha realidade. Mas também eu penso assim, se os pais, no caso, ou você usar sempre o colarzinho, eu vou poder saber que aquela criança, ela pode não gostar de um abraço. Ela pode não gostar de pó, ou ela pode gostar. Então, para mim, olhar, identificar, é positivo. Tem pais que não usam, porque acha que vai modular. Exatamente. Isso eu vou falar. Elas vão modular e a criança e o pai se sentir. É uma segurança, eu acho. Tem pais que falam assim que meu filho tem sempre que andar com essa coleira, né? Tem sempre que andar com essa coisa. Se sente inferiorizado, né? A criança não vai se sentir constrangida, de repente, até na sala de aula, no meio da igreja, ela acaba se sentindo constrangida. Eu, particularmente, sou contra, mas cada um eu respeito. Eu sou contra essa identificação. Mas eu acho que a criança... Porque
Mas por quê? Porque a ideia é que haja inclusão. Ele vai aprender como ser o aluno normal? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a questão social é o mais importante. Verdade. E faz a diferença. E aí a gente tem que trabalhar as crianças também. Você como autista, você gosta de usar? Você acha melhor? Qual é a sua opinião? Eu não gosto muito de usar. Né? Eu não gosto, mas como às vezes acontece muito dessas confusões comigo, aí para que pelo menos eu obtenha algum respeito, né? Seus direitos, né? Os direitos e deveres. Fala. Você quer... Eu fui numa igreja específica e eu ouvi um testemunho de ele já era jovem, ele não era adulto, ele criança de um jovem falando assim. E ele cresceu com um estigma por ser diferente, mas também porque os pais não falavam para ele sobre essa questão da diagnóstico dele. Ele não era autista, ele tinha síndrome de Asperger. Mas ele contou as dificuldades que ele enfrentou. É de fato muito particular de cada pessoa. Mas eu entendo que a gente precisa, sabe, nós, como comunidade, por exemplo, na escola também, a criança ela vai ter uma necessidade especial e vai precisar de alguém de apoio. Então, eu educar desde pequeno, saber que a criança precisa de um apoio e saber as outras crianças também ajudarem, se for o caso, né, para não excluir, mas de fato incluir também na escola, um trabalho que precisa ser feito, para a pessoa também ir se conhecendo, se percebendo, para também não se sentir excluída e não prefiro se excluir também às vezes diante de algumas situações da vida. Mas é muito particular isso. Você, por exemplo, falou que não gosta aqui, mas também teve a questão de todo o tempo para também se adaptar a se conhecer. Sim. Pode falar. Eu tenho duas filhas autistas, são gêmeas, né? E a gente usa bastante forte no na escola, tá? Mas elas não têm ainda essa noção de que são diferentes. Ainda elas têm 9 anos. Ainda elas não têm essa percepção. Se uma criança ri ou não, ela não sabe ainda que é uma maldade. Elas são bem, uma é nível 3, uma 2, mas sim, como a gente fala,
Entendo? Ixi, muito. Então, assim, eu acho assim, que, eu não sei qual é a proposta, né? Claro. Mas, assim, é uma coisa bem complicada. Assim, na igreja é muito difícil. Muito. Não é difícil. Mas é assim, elas não tiveram um barulho, desce barulhenta, né? Casa uma cidadinha que tem uma barulheira. E assim, a gente está muito acostumado, né? Então, não tem problema, só que são duas, são gêmeas, né? E elas têm isso totalmente diferente, nasceram na mesma educação, totalmente diferente. O autismo é diferente. Com esse difícil. Mas assim, hoje a gente já está muito acostumado, né? E só que a gente não sabe como mostrar Jesus para elas, entendeu? Hoje a gente fala, não, pai do céu. Hoje elas têm uma. Mas assim, como você vai mostrar Jesus? Que é assim, uma coisa abstrata que você não vê, você só sente, né? O autismo. Então, assim, acho que o maior desafio é você fazer esse ponto. Só Deus, né? Só Deus. Mas assim, existem diversos autismos, né? As minhas são diferentes, né? E a gente conhece vários autismos, né? Tem um monte, convive com um monte, são cada um, se você olhar na clínica, e a gente se sente bem com quem? As mães autistas. Com as mães deficientes da vida. Por quê? Porque a gente não consegue tocar mais com as mães deficientes. E esse é o maior desafio. Dentro disso que a Aninha está falando, aí veio a necessidade da igreja entender a situação dela. Então, Cuidar esse é o dela. nosso propósito aqui. Porque a gente sabe que está de boa vontade, que ela tem igreja também, precisa de memória. Hoje elas conseguiram, mas aí a maior tristeza quando eu entro lá na escolinha e vejo minha filha com os bebês, as menores. E aí eu quero morrer, eu quero sumir, eu quero ir embora, eu quero chorar. E eu sei que ninguém tem culpa, né? Mas aí a gente. Aí eu, olha, graças a Deus, você fez 2003, aí agora elas estão conseguindo deixar na sala intermediária, eu não quero estudantes. E também quero. E elas estão na sala intermediária, elas estão conseguindo, acho. E o que é muito importante, a criança tem que saber tudo que vai acontecer. Isso da previsão é um remédio. É o remédio, é verdade. No shopping, não tem lugar que ela come, eu não sabia, nunca mais passei. Foi assim, sofrível, ela chorava do lado, não disse. Então, assim, a previsão e meu marido, ele é gêmeo também, ele não tem diagnóstico, nada, mas assim, se eu falar que eu não acho que seja, porque é muito assim, não gosta de fazer nada, não gosta de mudar a sentido, tem pouco gêmeo, TI, exato. Aí eu falo, né? O adulto tudo isso tem a minha já, o impacto na infância, né? Então, assim, já tem como notar que ela tinha meu marido tinha sofrido alguma coisa, mas assim, ela, a fala, né? Primeiro foi a fala que eu desencadeou o nosso. Mas eu não consigo, assim, nas meninas luta. Olha, eu vou falar uma coisa para você. A escola vai ser o seu problema a vida inteira. Tá? É para mim até hoje. A escola não vai ser um lugar bom nunca. Né? Por mais, como a Solange falou, que os professores hoje não têm preparo para nos receber, por mais que um dia venham a ter, mas a escola nunca vai ser um lugar bom, é um lugar muito difícil para todo autista. Isso é uma coisa que, infelizmente, você vai ter que se acostumar, e elas também, e todos os outros, como nós também, temos que enfrentar esse mundo com esses lugares que não estão preparados para nós, né? Infelizmente. É doído? É. Dói para você, que é mãe, dói para mim, que hoje tenho consciência disso, que não sou aceita e não sou querida em muitos lugares, né? Mas é o que eu digo para você, começar a conversar, desenvolver a autoestima das suas filhas e a sua também. Deus te deu elas,
Elas vão ser meninas independentes, sim, em nome de Jesus. Elas vão poder... O medo é assim, todo medo não entra. Eu sei. E esses dias vocês conhecem um monte de gente, que é a Miriam, que é mais conhecida, deixa eu ver notícia. O maior medo dela, e a gente não perdeu de tudo. Tem tudo, né? Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. Eu vou tentar contar um pouquinho do testemunho, que já está vindo longo tempo, né? Quem ia perguntar lá atrás? Na realidade, eu ia falar sobre a escola, mas foi falado bastante, porque eu lembro que os meus amigos que tiveram gêmeos também autistas, eles tinham muita dificuldade com eles na escola por o conteúdo tem que ser adaptado para eles, e isso não tinha. E aí era uma luta toda vez que tinha que mudar de escola, enfim, né? Mas eu queria perguntar se você, como professora, já teve aluno autista e se você já propôs na onde você trabalha algum plano, alguma coisa, porque eu vou te falar, esse casal de amigo eu tenho há um tempo já, né? Eles sempre me falam tal autista, tal tudo, mas uma compreensão do que realmente é o autista, eu tive agora com você. Porque você sendo, participando, vivendo isso, é outro jeito de passar, né? Da gente entender vocês assim, né? Pelo menos para mim, agora eu estou aprendendo muito com você aqui, muito. Inclusive, tive vários ensaios aqui de coisas que eu fiz com eles, coitados, eu não sabia. Mas, enfim, então, se você já teve alunos, se você já propôs alguma coisa, e agradecer a Deus por usar você, e agradecer que você esteja aqui, não só aqui, mas em outros lugares, passando essa informação que é muito necessária, eu acho, que eu faço. Eu não tive alunos autistas, que coisa curiosa. E na escola onde eu trabalho, infelizmente, eu sou muito mal aceita. Eu entro e saio... Escola pública. Eu entro e saio todos os dias e ninguém fala comigo, absolutamente ninguém. O preconceito é muito grande, que eu vivo lá dentro. Difícil. Quando chegam os alunos autistas, a primeira coisa que eles fazem a ordem é: não conte para a Alessandra. Porque eles sabem que eu vou lá, eu vou olhar, eu vou ficar acompanhando, eu vou querer saber, eu vou tomar conta, eu vou querer saber se está sendo bem cuidado. Então, e se eu descubro e vou lá dar uma olhada, eles pegam e me tiram de perto. Então, eu não tenho oportunidade nenhuma de chegar perto de nenhum deficiente dentro da escola onde eu trabalho há 13 anos, essa última escola. O preconceito, está vendo? O preconceito é imenso. Eu sofro um preconceito lá dentro que é uma coisa assim absurda. Absurda mesmo, de não chegarem perto de mim mesmo. É o adulto que é preconceituoso. Mais... Ele passa para a criança. Eu tive um irmão há 60 anos atrás, eles eram considerados excepcionais, não existia o autista. E meu irmão era agitado, ele não batia, ele não gritava, mas ele não parava quieto. E quando a gente ia num lugar que ninguém conhecia, tiravam as crianças de perto do meu irmão. Isso sempre me machucou Jesus. Criança, para mim, aquilo era a morte. Então, eu percebia que as crianças vinham junto da gente, mas os adultos iam tirar. Então, eu sempre falo, o pessoal, não é assim. Falo, não, se educa primeiro o adulto, para depois se educar a criança. Verdade. Isso é uma grande verdade. O adulto é muito preconceituoso e ele tem muito mais, porque as crianças, na verdade, acolhem, né? Mas entre os adultos... Deixava lá, a gente chegava num lugar, meu irmão adorava a praia. A gente chegava na praia, ele ficava correndo para lá e para cá, você sabe aquele monte de criança correndo junto? A hora que os pais percebiam que meu irmão era diferente, aí gesto vai de balançar a mão, e eu tirava a criança de perto. Mas meu irmão nunca bateu em ninguém, ele nunca agrediu, e apenas tinha mentalidade
Exato. A falta de informação, ela acaba, acho que, sendo uma grande parte do problema. Do problema, entendeu? Porque quando você sabe identificar como agir e até onde você pode ir com aquela pessoa, isso eu estou falando no geral, não é só do autista, né? Mas eu acho que é 50%, 60% ali da conscientização para você entender que a criança está naquela fase de correr ali, porque é o que ela sente ali na hora de viver, entendeu? Então eu acho que a conscientização é a palavra-chave. Não sei se eu estou sendo generalista demais e otimista demais, mas eu acredito nisso, que quando a pessoa sabe, agora, a partir que a pessoa sabe e ela toma a atitude de não, eu não quero, não, eu não vou, não, ou aí, infelizmente, né, chegar ao ponto de machucar, enfim, algumas coisas assim, né, aí é tratado numa segunda parte, né, aí vamos ver o que a gente pode fazer com essas pessoas, né, que, se Deus permitir, são a minoria, eu acredito. Eu tenho um neto incrível, gente. Uma vez ele foi para a escola, ele tem 9 anos, e ele falou que estava rebelde. Aí, por que você está rebelde, Isaac? Porque ele foi de um lado, o rosto pintado de preto e um colar de autista. A mãe dele se especializou nessa área, ela é pedagoga e ela é especialista nessa área. Na sala de aula dele, o que ele percebeu? Tem duas crianças autistas que são isoladas. E tem algumas crianças negras que sofrem preconceito. E o que ele fez? Pintou o rosto de um lado de preto e colocou um colar de autista para dizer que todo mundo é igual. Então ele é maravilhoso. Isaac é maravilhoso. Porque ele já tem essa consciência, essa coisa no coração dele. Não é porque a mãe dele é pedagoga agora, não. Porque ele já era assim quando era pequenininho. Da natureza dele. Ele já é assim. Maravilhoso. É só para falar no caso da mãe que a gente já disse, como ela apresentar a Deus, eu particularmente apresentaria normalmente, como que eu faço? Ó, essa é uma maçã. Quem fez foi Deus. Porque você vai ensinar que o Espírito Santo de Deus vai convencer. Isso que eu ia Então, nós querer. vamos deixar fazer a nossa parte. Vou ensinar para ela normalmente, olha, quem criou a nuvem foi Deus. E deixar que o Espírito Santo convencer. Amém. É verdade. É como os outros. O Espírito Santo fala. Uma coisa que causa dificuldade de convivência na escola para mim é a rigidez cognitiva, que eu não coloquei aqui. Por exemplo, assim como eu falei para eles que eu não fazia amizade, porque lá eu tinha que trabalhar, eu não participo de festa de aniversário, confraternização, nada dentro da escola, porque a escola é meu lugar de trabalho. Então, eu penso que eu não posso participar de festa na escola. Então, também é um problema, né? A Alessandra é sempre chata, a Alessandra não participa de nada, mas não, é meu local de trabalho, então eu não posso. Isso se chama rigidez cognitiva. A gente acredita naquilo e não adianta. Então, é uma coisa que causa problema para eles, não entendem isso. E outra coisa é que eu, às vezes, não entendo o que eles estão falando comigo, porque se você fala figuras de linguagem, ditado popular, gesticula muito, faz gestos faciais, fala coisa nas entrelinhas de uma conversa, eu não entendo. Aí eu fico olhando para a cara da pessoa e falo, olha, desculpa, mas eu não estou entendendo nada do que você está falando. E aí eles acham que eu tô com cinismo, com ironia, que eu também nem entendo muito o que é isso. E aí causa uma confusão enorme na hora de conversar com as pessoas, entendeu? E aí, é por isso que eu me sinto bem no meio dos irmãos, porque se vocês não me entendem, a gente já fala, olha, irmão, vem aqui, me perdoa, me abraça, vamos conversar, vocês não estão entendendo, eu não estou entendendo você, vamos começar de novo. E aqui a gente se entende todo mundo bem, né? E na escola, não, na escola já vira tudo uma briga, e a Alessandra é um problema, a Alessandra não tem condições, a Alessandra
ela acha que é mais inteligente que os outros, também tem isso, né? Porque meu hiperfoco é na leitura. Aí, como eu leio muito, aí eles acham que eu me acho melhor que os outros, que eu sou muito inteligente. Eu vou falar sobre hiperfoco, vamos terminar. Aqui falei rapidamente das dificuldades de comunicação e hiperfoco. Gente, vamos terminar aqui rapidinho, né? Que nosso tempo já estourou, né, Solane? O hiperfoco é a maneira como você vai chegar num autista. Então, você conhece um autista, uma criança, um adulto, e você quer chegar nessa criança, nesse adulto, para você poder falar de Jesus. Mas ele não te dá atenção, não te dá mesmo. Você está falando com ele, ele não está nem aí para você. Aí você muda de assunto, nem olha na sua cara. E aí você não consegue chegar nessa pessoa, nessa criança, porque tudo que você fala não faz sentido, ela não quer te ouvir. Mas o autista, ele tem uma coisa que ele gosta muito. Todos eles vão desenvolver isso, uma ou mais coisas. Então, por exemplo, tem criança que gosta muito do dinossauro. Aí, se você falar de dinossauro, pronto, aí ela vai se abrir para você. Patrulha canina. Cada um tem. Eu vim com um motorista que diz que o filho dele gosta de ficar rodando coisas. Se você der coisas que giram, coisas em formato de roda, pronto, você ganhou o filho dele. Então, no meu caso, e aí eu vou tentar resumir bem aqui, até os 13 anos, viu, mãe? Agora você vai se animar bastante. Até os 13 anos eu não falava. Nada, absolutamente nada, eu era muda. Alguém passou na minha porta da minha casa e deixou uma Bíblia no muro, e eu comecei a ler o Evangelho, porque até os 13 anos eu não compreendia nada do que estava acontecendo, nada. Eu só gritava e chorava, e eu não compreendia nada do que falava, nada. Parecia que eu estava num mundo assim, eu era um ET. Na escola, muito interessante isso. Eu demorei para aprender a ler e escrever. Aprendi rapidamente as contas, os números, fez muito sentido para mim rápido, mas ler e escrever eu comecei aos 8 anos, um pouquinho. Fui muito privilegiada com aquela história do questionário, sabe? Você estuda o questionário, decora? Aquilo lá foi a minha salvação. E a leitura, como eu falei, é meu hiperfoco, então tinha os livros didáticos, eu lia, geralmente era assim... o que é o solo arenoso? Aí o texto já vinha, né? O solo arenoso é isso. Então, para mim, estava tudo muito bom, né? Estava fácil, porque estava tudo escrito ali, bem explicadinho. Mas eu não compreendia bem assim qual era a relação do meu pai com a minha mãe, o que as minhas irmãs estavam fazendo dentro da mesma casa que eu. Eu não entendia muito bem todas essas coisas. O que o médico faz, o que uma policial faz. Então, eu não saía de casa para nada, porque eu não estava entendendo nada. E eu ficava ali sentada, lendo, estudando, e principalmente fazendo exercício de matemática. E alguém deixou o Evangelho ali, em cima do muro, e eu comecei a ler, a partir de Mateus. Quando eu comecei a ler essa história, então, fez sentido para mim. Eu falei, gente, espera, eu estou lendo alguma coisa que realmente eu estou entendendo. Existe uma história, existe alguém no mundo, existe alguma coisa que faz sentido. Um bebê nasceu de uma forma milagrosa, com uma missão de vir aqui, e esse bebê cresceu, e esse bebê ele pode fazer alguma coisa para me tirar dessa condição que eu estou. Eu entendi isso. Aí eu comecei a ler e reler, e ler e reler, sem parar. A moça que morava na frente da minha casa veio um dia e falou para mim assim, olha, eu não aguento mais ver você lendo isso. Eu preciso levar você até alguém que entenda o que esse livro fala. E ela não era crente. Ela se batizou 1 ano exatamente depois de mim. E ela me levou até o pastor Pedro. Então, eu fui até o pastor Pedro, assisti a alguns cultos. Foi a primeira vez que eu saí de casa, fora a escola. E eu sentava no cantinho da igreja, e quando ele começava a falar, eu falava... Foi a primeira vez que alguém falava coisas que faziam sentido no meu coração.
E foi a primeira vez que eu criei um elo de sentimento com alguém. Eu criei um elo de amor. Eu criei um elo de amizade. Porque ele estava falando o que eu estava entendendo. E eu senti que, então, com ele eu podia falar. E foi passando uns dias, e ele um dia chegou perto de mim, ele nem sabia o que era autismo, nem eu, nem nada disso. E a cidade toda sabia que eu era uma pessoa com problemas. E que não podia falar comigo, que se falasse comigo eu ia gritar. Mas ele chegou perto de mim e falou, você quer conhecer o Evangelho? Então, pela primeira vez, a minha boca se abriu, e eu disse sim para ele. Foi a minha primeira palavra, foi sim. E, a partir dali, eu ia estudar o Evangelho junto com ele, e ele falava comigo do Evangelho, eu respondia normalmente. E eu perguntava para ele sobre o Evangelho, normalmente, como eu estou conversando com vocês aqui. Mas se ele perguntasse para mim, em que escola você estuda? Isso eu não sei. Onde você mora? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Qualquer outra coisa do cotidiano, eu não sabia responder nada. Irmãos, eu não entendia nada dessas coisas, nada, não entendia nada, nada. Eu só sabia responder o que estava escrito nos 4 evangelhos. Então, ele foi me ensinando, e depois que nós conseguimos estabelecer uma boa comunicação entre eu e ele, então, aí ele teve a paciência de me ensinar as outras coisas, né? Ele começou a me ensinar um pouco do mundo e me ensinar um pouco de outras coisas, sobre como eu deveria me explicar um pouco como a sociedade funcionava, como que era cumprimentar as pessoas, como que funcionava a igreja, o que era a escola. Bom, ele foi me ensinando muita coisa. Eu sei que quando eu já tinha uns 15, 16 anos, isso eu tinha 13 anos quando eu conheci, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu já estava bem preparada para poder sair da companhia dele. E aí nós tivemos que voltar para São Paulo, isso eu estava em Presidente Epitácio. E aí ele falou só para mim o seguinte, ele falou, Alessandra, agora você vai ter que seguir sem eu. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, sem o pastor Pedro, né? Ele falou só para mim 2 coisas. Ele falou, você vai seguir sem eu, mas Cristo vai com você. Então, não se preocupe mais. Com mais nada na sua vida, não se preocupe. E faça como os bereanos. Tudo o que falarem para você, você confira na Bíblia, isso é verdade. Não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém passar você para trás na palavra de Deus. Então, eu guardei essas 2 coisas no meu coração, porque logo em seguida minha mãe pediu para que eu saísse de casa, e eu tive que seguir uma vida muito difícil sozinha, por isso que eu digo, seus filhos vão ser independentes. Irmãos, até hoje eu sigo esse conselho. Eu tive que enfrentar São Paulo, sozinha, eu e Deus, literalmente, e eu penso assim, eu não sabia o que era. Eu vou contar só uma história para vocês entenderem como eu não sabia nada. Colocaram uma arma na minha cintura e eu fiquei sentada lá. Aí, depois que o rapaz desceu do ônibus, todo mundo perguntou se eu era surda. Eu falei, não, eu estou escutando. Mas ele pôs uma arma na sua cintura e você não viu que você estava sendo assaltada? Aí eu não respondi nada, desci e voltei para casa. Eu falei, mãe, o que é arma? O que é assalto? A minha mãe falou, menina, você... eles falaram que o rapaz pôs uma arma na minha cintura e eu estava sendo assaltada. Eu desci do ônibus e voltei para casa. Irmãos, foi assim que eu enfrentei a vida, sozinha. E eu estou aqui. E tem horas que eu olho São Paulo e falo, Senhor, não é possível, eu nunca fui assaltada. E eu cheguei aqui aos 48 anos. E quando eu reencontrei o pastor Pedro, ele disse para mim, boa Bereana. Glória a Deus. Então, por isso que eu digo, gente, vamos evangelizar esses deficientes. Eles estão aí esperando só a nossa palavra. O Espírito Santo faz a obra.
quiser conversar comigo sobre autismo, sobre Bíblia, nossa, converso até o dia amanhecer. Sobre outro assunto, não converso. Aonde for para conversar sobre a palavra de Deus. E eu faço isso a maior parte do dia. Estudo a Bíblia, leio sobre a Bíblia, me dedico, desde então eu não me dediquei a mais nada, a não ser a isso. É meu hiperfoco, né? Se tornou meu hiperfoco. E a gente pode conhecer a palavra assim, como ela falou, é o Espírito Santo. O Evangelho não tem barreiras. Deus nos fez, eu digo para vocês novamente, Deus fez cada um dos deficientes para a honra e glória do nome dEle. Como Jesus disse para o cego de nascença, quem pecou, os pais ou foram eles que pecaram? Jesus disse, não, foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, Deus me fez assim, para que a glória de Deus se manifestasse na minha vida, na vida das suas filhas, e de muitos outros que vêm aceitando o Evangelho, e só depende de que a gente leve essa palavra para essas pessoas que estão esperando, né? E que a gente aprenda, como vocês aprenderam um pouquinho hoje, só como abordar. Não tenha receio ou acha que... Não, aquela pessoa às vezes está vegetando numa cadeira de roda. Você pensa, nossa, a pessoa nem sabe o que eu estou falando. Sabe sim. Porque a Bíblia diz que o Evangelho veio até para os loucos. Todo mundo é capaz de compreender. Tá? Esse é o que eu mais quero que vocês levem no coração, que a gente leve a palavra para todo mundo, né? E que Deus nos abençoe grandemente. Eu agradeço muito todo o tempo que nós ficamos aqui e que vocês aguentaram aí eu falando. Pode. Ele quer ir para esse lugar. Aconteceu a mesma coisa comigo na pandemia, né? Eu quase fiquei louca, em crise quase todos os dias, porque eu não podia ir ao culto. Então, é um lugar que possivelmente tem alguma coisa lá, que ele está hiperfocando lá, né? Ele está gostando de lá, é lá que ele quer ficar. E aí é complicado, né? Então, na pandemia, imagine como eu fiquei. Eu tinha crises constantes. E sem contar também de cama direto, porque eu queria estar na igreja. Foi muito difícil para mim. É o hiperfoco que deixa a gente desesperado, porque tem alguma coisa ali, é o lugar que ele quer ficar. Quem me chamou mais? Você já assistiu o filme Advogado Extraordinário? Ah, minha amiga. Advogado Extraordinário, é minha amiga querida. Eu me apaixonei. E outra coisa, não sei se você sabe, um mês atrás eu fui até o local que fica lá na Avenida Santos Dumont. Não sei se você já conhece em São Paulo. Eu estive praticamente do lado do prefeito do estado de São Paulo e ele está fazendo um espaço. Você viu? Vi. Um espaço vai ser atendida mais de 1000 pessoas. Só que isso inclusive é só para autistas. O Caio está nisso. Achei que fica rabiada. Caio demais. E aí, essas pessoas, elas não é só os autistas. Na verdade, a família também vai ver junto. Para tratamento. Você sabe que o CAPES, quando o autista ele é adulto, ele é excluído. Tanto o CAPES mental é excluído, o Caio é excluído. Ele precisa de remédio, ele precisa de tanta coisa e ele é excluído por ele ser um autista. E esse espaço é muito lindo. Eu fui lá antes de começar, vai ser inaugurado agora em novembro, para mais de 20.000 pessoas. Graças a Deus. Na rua São Cristóvão, é lá no Zona Norte. Muito bacana, vai ter quadra, vai ter piscina, vai ter
Eu tenho até um vereador aí que fez uma portaria que o prefeito de São Paulo viu, para você que acha que é legal, né? Vai fazer um tratamento com os pais. Vai ter psicólogos, porque mas eu achei muito demorou até, né? Para fazer isso, para fazer este ano aqui. Depois está contatando com a plano de Deus, né? É isso. Mas você, no caso, teria um projeto, só que você não desenvolve porque você não tem oportunidade. Do preconceito. Exatamente. Uma coisa também que você falou aí das crianças, e tem duas coisas interessantes no autismo. Por exemplo, a gente não guarda raiva, mágoa, rancor. A pessoa briga comigo agora, quando dá 10 minutos eu já esqueci. É uma coisa muito boa. Você reconhece cor? Cor? Reconhece cores? Reconheço. O Carlos conhece o vermelho. Então aí já é daltônico, né? Não, mas eu perguntei para ele, cara, por que você só reconhece a cor vermelha? Aí ele falou assim para mim, professora, porque sangue eu associo com vermelho, associo com sangue. Outra coisa também muito boa do autismo é o amor. Assim, demais, né? É demais mesmo. Assim, a gente tem um amor independente de qualquer coisa. E isso judia da gente um pouco. E o autista é sincero. Sincero e ama incondicionalmente qualquer pessoa. Independente de quem seja, de onde a gente encontra, onde está, a gente tem um amor assim fantástico. Isso é uma coisa também boa, né? Porque a gente já cumpriu o mandamento de Cristo de uma forma mais fácil, né? Então é isso. Deus tem os propósitos dele, né? Que Deus abençoe. Obrigada, Alessandra. Foi bastante esclarecedor, eu acho. E a gente ficaria aqui conversando com ela, embora ela não goste de conversar. Ela não nos conhece, mas eu acho que nós também ficaríamos com você aqui até altas horas. Mas eu sei que tem gente que tem compromisso, precisa ir embora. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu creio que abençoa a gente como comunidade, para que nós possamos nos colocar no lugar do outro, né? Então, isso ficou muito claro para mim, essa questão de a gente quer, tipo assim, você se sente querendo sendo colocada numa caixinha nossa,
né? E a gente não para entender o autista, né? Que ele tem alguns percursos diferentes do nosso. Então, que a gente tenha um olhar não só na igreja, mas por onde a gente passa, né? Às vezes você está lá no shopping passeando, tem uma criança lá no chão ali. Ai, olha aquela mãe, gente, vamos tirar esse estigma de ficar julgando, de ficar falando, né? O autismo está aí, outras dificuldades que a gente enfrenta hoje, o porquê, como disse ela, a gente também não entende porquê, né? A gente não entende, mas a gente precisa acolher crianças, adultos e as famílias. Porque a família, ela passa a semana, muitas vezes, numa terapia, na outra terapia, na outra, na fono, não sei aonde, não sei. Então, ela não tem tempo vago, ela não tem tempo de se cuidar. E, de repente, você pode um dia falar assim, você quer ir lá no cabeleireiro? Vai lá e eu fico com o seu filho. Mas você cria um vínculo primeiro com essa família. Você precisa ir lá, fazer sua unha, vai lá, fica uma tarde sossegada lá, né? Vai lá. Então, a gente precisa ter um olhar atento e ser uma rede de apoio para essa família, né? Que precisa tanto de acolher, né? Eu vi na internet, eu ia até deixar para a Júlia colocar aqui, TEA, o A de amo, TEA acolhe e TEA amo, acolho, e tinha mais um também, mas eu gostei muito da palavra acolher. E eu acho que é isso que a gente, como comunidade cristã, principalmente, precisamos fazer. Acolher. Cadê a Vânia? Vem cá. Boa tarde. Que lindo, né? Tá lindo, né? Muito obrigada, viu, minha irmã? Eu fiquei ali envergonhada, chorei de vergonha diante de Deus, por você ter a deficiência que tem e lê a Bíblia como lê, trabalha, tem filhos e consegue administrar na sua vida, só Deus, não é? Então, parabéns, Deus abençoe grandemente você, os seus filhos, que consiga essa jornada com o Senhor, que com o Senhor a gente supera todas as dificuldades, é só com Ele. E eu louvo a Deus por sua vida. Você vem aqui, tem uma lembrancinha das mulheres para você, para não se esquecer da gente, tá bom? E aí nós vamos orar, vou pedir para ficar todas em pé, e vamos estender as mãos sobre a vida dela, para Deus continuar abençoando, dando sabedoria, discernimento, para criar os seus filhos, para ser dona de casa, para ser profissional, não é fácil. Para nós, normal, não é fácil, né? E para ela, é muito mais difícil. Então, eu posso imaginar a sua dor, e eu senti a sua dor. Eu chorei diante do Senhor. E parabéns. Parabéns. Isso aqui é uma lembrancinha nossa, e nós vamos orar pela vida dela, tá bom? Senhor, diante de Ti, nós estamos com essa nossa irmã querida que acabamos de conhecer, mas sentimos a dor dela, mas também a alegria dela em Te conhecer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor a acolheu, estendeu a mão, como o Senhor faz com todas nós, nos salva, nos coloca no caminho, e nós sabemos que ela tem vencido, porque o Senhor tem a sustentado. Muito obrigada, Senhor. E suplicamos, pedimos ao Senhor que continue carregando ela no colo nas horas de dificuldades, nas horas de irritação, nas horas das neuras que ela deve ter, dos problemas. Senhor, cuida dela, como tem cuidado até aqui, e que ela nunca tenha medo de falar do Senhor. Que ela continue, como ela tem feito, essa jornada ao seu lado, Senhor. E nós pedimos por nós também aqui, que possamos seguir o exemplo da Alessandra, Senhor, de ser temente ao Senhor, de ler a Tua palavra, de continuar a nossa jornada que é tão difícil, como mulheres, como cristãs, como mães, como muitas pessoas aqui, como esposa, como cristã nessa sociedade tão difícil, mas que o Senhor possa dar para nós força, coragem,
para enfrentar cada dia e vamos ser vitoriosas no nome do Senhor Jesus. E o melhor disso é que nós caminhamos para encontrar com o Senhor e que isso a gente nunca perca de vista. Que nós passamos por aqui, sofremos tantos preconceitos, mas o melhor é que nós vamos encontrar com o Senhor e que essa seja o nosso desejo e a nossa força para continuar com o Senhor até o final de nossas vidas. Nos abençoe, nos dê um final de semana na paz do Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, viu? Só um beijinho, que ela não passa de abraço. Pode sentar. Nós estamos encerradas, né? Mas lembre de orar por tudo que a gente ouviu aqui, por essa... Qual é o seu nome, amiga da Simone? O seu nome é? Lilian. Olha aí, ó, tem a Lilian, né? Então, que a gente possa aí... Posso falar? A Gláucia, né? A Gláucia, eu falei um pouco para ela. A Gláucia, ela tem o João, né? Nós estamos recebendo ele aqui na igreja, né? Então, o laudo é novo, né? E a gente está aí acolhendo esta família, né? Então, que a gente pense nisso, né? Se colocar no lugar do outro, né? Então, que Deus nos abençoe. Vamos tomar um lanchinho, quem puder descer, desça. Vamos lá tomar um lanchinho. E ainda dá para perguntar mais umas coisinhas para ela lá embaixo.